E aí, pessoal, tudo bem? Estou recebendo aqui as respostas, então, de vocês do questionário que eu deixei ali no AVA, e eu fiz essas perguntinhas aqui propositalmente para saber as dúvidas que vocês estão tendo com maior frequência em relação a ABNT. Preparei alguns slides que estão ali no AVA também. Deixei o arquivo em PDF para facilitar também a leitura e evitar qualquer conflito de versão do arquivo, né, para vocês possam ler nas diferentes plataformas. E daí nós vamos falar então bastante sobre as regras da BNT que tanto está preocupando todos vocês, né? Vocês manifestaram na aula passada, muitos de vocês também mencionaram no questionário da aula passada, e também algumas brincadeiras que a gente fez no grupo do WhatsApp. Vocês comentaram que estão meio atormentados, né, com a tal da ABNT. Até agora, eu recebi aqui, deixa eu compartilhar com vocês a tela para mostrar o resultado parcial aqui da nossa pesquisa. Então, até aqui foram 15 respostas. Dessas 15 respostas, a gente tem aqui 40% das pessoas muito preocupadas com as regras de citação direta, indireta e citação de citação. 20% das pessoas preocupadas com a edição e organização das referências ao final. 33% preocupadas com o que escrever primeiro, introdução, capítulos. Aliás, desculpe, 33% preocupados com ficar pensando em tudo ao mesmo tempo, inclusive no conteúdo do TCC, e um percentual final aqui sobre o que escrever primeiro, né? Introdução, capítulos, conclusão ou resumo. Né? A gente está recebendo mais respostas, é claro, isso vai formar aqui essa divisão, mas é claro que a grande preocupação ela vai ficar muito focada aqui na questão das citações. Mas já para clarear, né, eu vou ter uma pegadinha aqui no meio das perguntas, essa opção ficar pensando em tudo ao mesmo tempo, inclusive no conteúdo do TCC, ela não é a BNT. Então eu queria saber se de fato tinha alguém preocupado com alguma coisa que não era a BNT aqui. E 37,5% de quem respondeu não está preocupado com a BNT, está preocupado com outra coisa, que é fazer o trabalho pensando em tudo ao mesmo tempo, inclusive na BNT, inclusive no conteúdo. Né? Então, tem uma preocupação bastante sólida sobre a BNT, mas também tem uma preocupação bastante significativa que não é a BNT, a gente às vezes acha que é a BNT e não é, tá? Mas, de qualquer forma, vamos ao conteúdo que interessa aqui. Eu vou compartilhar a tela dos slides aqui com vocês, que é o que eu preparei. Aliás, deixa eu fazer a ressalva e a justiça aqui. Professor, Diga, Juliana. eu não sei se é só no meu telefone, mas tá travando a sua imagem. Deixa eu Não ver. sei se para os colegas também, então. Para mais alguém tá travando? Normal, normal, Ah, normal. então acho que deve ser a minha internet. Tu tá na internet da onde, Juliana? Serafina Correia? É, Eu acho que eu fiz muita chamada no Zoom hoje no meu telefone que ele não quer mais funcionar. entendi. Teu telefone tá de saco cheio já. Tá, ele não aguenta mais. A Juliana tá dizendo que tu tá lá na Presidente Vargas, perto do Vermelhão, quase Marau. É isso, né? Aham, mas é isso aí. Tu não sabe se tu pega provedor de Passo Fundo de Marau, né? Não sei, eu vou pegar o sinal dos dois. Tá louco. Não, tranquilo. Mas qualquer coisa, tá, Júlia? Se travar, ficar ruim, aí vai estar a gravação da aula essa semana aí para tu pegar ela inteirinha de novo, tá? Então não te preocupa. Muito bem. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela dos slides da BNT. Eu estava comentando antes, esses slides, tá, gente? Eu fiz uma adaptação a partir do material que foi organizado por uma menina que fez o mestrado em administração aí na IMED, que é a professora Gisele Rabelo. Ela está dando aula em outra instituição agora, ela tinha esse material pronto, e ela organizou esse material junto com a Ângela, que é a nossa bibliotecária da biblioteca da IMED.
e ela sempre compartilha esse material sobre a BNT, normas, enfim, com todos os professores. E aí elas me emprestaram para eu utilizar nas aulas, para que eu não precisasse fazer um material novamente. É um material bastante esclarecedor, com bastante exemplos. E então queria registrar aqui os créditos, né, que quem confeccionou 95% desse material. Só o último slide ali que eu incluí uma informação que não tinha no material delas, absolutamente da professora Gisele e da Ângela, né, nossa bibliotecária aí da IMED. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês novamente para a gente ir para esse material. É um material que está lá no AVA já disponibilizado em PDF para vocês. Então, é isso aqui, ó, gente. Basicamente, a BNT ela não é uma norma única, né? São várias normas que compõem as regras de formatação, de organização, de apresentação de trabalhos acadêmicos, de modo geral, né? E basicamente o que vocês precisam saber, né, desse conteúdo que a BNT coloca, eu vou resumir nesses slides aqui, apresentando para vocês as principais informações, e a gente vai batendo um papo aí para esclarecer as dúvidas. Então, essas NBRs todas aqui que são apresentadas pela BNT são aquelas situações que são demandadas e exigidas nas avaliações dos trabalhos acadêmicos e vai ser cobrada de vocês na apresentação do trabalho final, tá? Então, a NBR mais atualizada, que fez mais modificações, é a NBR de 2018, que trata de referências. Por isso que quando a gente trabalhou lá com a ideia do Mendeley, eu indiquei para vocês qual que era o plugin, né, de referências que estava atualizado já conforme a NBR de 2018 para dar as referências no formato dessa nova NBR das referências. Então, naquela aula eu fiz a indicação de qual que era a fonte ideal, né, para poder fazer a formatação das referências conforme essa NBR, que foi a alteração mais recente da nossa ABNT, tá bom? Então tem essas normas aí todas, são todas normas, se vocês quiserem assim, professor, eu quero ter acesso à norma em si, vocês provavelmente vão ter que comprar, né, não são normas que estão facilmente distribuídas na internet hoje, são normas que precisam ser adquiridas, né? São documentos oficiais, enfim, a partir da padronização de documentos, né? E não são valores assim relativamente baratos. Na biblioteca vocês até conseguem acesso, mas acesso local, não acesso para retirada, né, dessas normas. Mas o fato é que tem bastante material na internet e agora com esses slides aqui vocês vão ficar sabendo tudo que vocês precisam saber da BNT para organizar o trabalho de vocês, tá bom? Então, a primeira coisa aqui que vocês precisam saber, deixa eu passar o slide aqui, acho que eu passei um a mais, peraí. Papel, né? Para vocês formatarem um texto de um trabalho, o fundo do papel, obviamente, tem que ser branco, né? E o impresso também terá que ser branco. Tem algumas instituições que até admitem trabalho impresso em papel reciclado, mas por padrão da BNT é papel branco, tá? Claro que no nosso caso a gente não está mais trabalhando até com entrega de trabalho em papel, né? Na maioria dos casos, muitas vezes até de formato digitalizado. Esse semestre todos os trabalhos que vão ser defendidos vão ser em formato digitalizado. Pode ser que no próximo semestre a gente adote ainda esse formato digitalizado e aí nem seja necessária a impressão. Mas a configuração da folha no Word terá que ser o formato A4, né, que é essas dimensões aqui, né, 21 por 29.7, né, essas são as dimensões do papel que vocês precisam configurar no Word. As fontes que vocês podem utilizar no trabalho ou é Arial ou é Times New Roman, não é outra fonte, não é aquela fonte que utiliza no escritório, não é Comic Sans, não é, enfim, qualquer outra fonte diferentona, é Arial ou Times, são as duas padrão ABNT, são as duas possibilidades, né? Aí tem gente que diz, professor, qual que deixa o trabalho maior? Aqui engorda, mas o trabalho é Arial, tá? E aqui, se você precisa dar uma encurtada para deixar o trabalho mais enxutinho,
a Times dá uma diminuída no tamanho. Né? Na grandes coisas, mas a Arial dá uma engordadinha no tamanho do trabalho, sim. Ela é um pouquinho mais volumosa na diagramação do Word, tá? Fonte 12 para o texto em geral, né? O padrão do texto todo é fonte 12. A cor da fonte é preta, certo? Pode se utilizar outras cores para ilustrações, mas o padrão é preto, tá? O tamanho de fonte 10 é para citações com mais de 3 linhas, ou seja, citações diretas longas, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre elas. Nas notas de rodapé também é fonte 10, número de páginas é fonte 10, e legendas das ilustrações e tabelas e quadros, o que tiver, né, dentro do trabalho, também é fonte 10. Tá? Esse é o padrão ABNT. Então, fonte 12 no geral, fonte 10 para essas situações específicas. Margens do trabalho. Margem esquerda e superior 3, direita e inferior 2. Parágrafos e espaçamentos e alinhamentos. Então, todo o texto tem que ter a digitação com espaçamento 1,5 entre linhas. O texto tem que ser justificado, ou seja, ele tem que ser alinhado retinho dos dois lados, tá? E com o recuo da primeira linha do parágrafo em 1,25, ou seja, o tab tem que ser configurado, quando vocês apertarem o tab do parágrafo, ele tem que estar em 1,25 ou já está configurado na réguazinha, quando vocês darem enter do parágrafo para o outro, já fazer 1,25 de parágrafo. Esta é a regra da ABNT. Bom? Paginação. Todas as folhas do trabalho têm que ser contadas sequencialmente, exceto a capa, tá? Mas elas não são todas numeradas. Tá? A numeração é colocada a partir da primeira folha, da parte textual, ou seja, da seção referente à introdução do trabalho. Todas as páginas anteriores à introdução do trabalho contam, à exceção da capa, mas não são numeradas. Aí tem alguns esqueminhas de configuração do Word para poder fazer essa omissão, né, do número da página ali no espaço específico, mas a contagem é feita, tá bom? Títulos. Os títulos com indicativo numérico, eles são alinhados à margem esquerda e devem ser precedidos por seu indicativo em algarismos arábicos, ou seja, números normais, né? Para quem não sabe o que é um algarismo arábico, são os números que a gente utiliza no nosso dia a dia. Ou seja, a gente não usa algarismos romanos para fazer numeração de títulos dentro do nosso trabalho acadêmico, tá bom? E é separado apenas por um espaço de caractere, não faz separação por mais do que isso, certo? Dá exemplos aqui, né, dos títulos. Seção primária, né, que eu mostrei para vocês como fazer o sumário automático, lembram? Então, é o 1, é o título de capítulo, depois 1.1 é secundário, 1.1.1 terciário e assim por diante. E esta é a configuração deles. O título de capítulo é caixa alta em negrito, o título secundário ele é caixa alta sem negrito, terciário ele é normal, sem caixa alta em negrito, e assim segue essa sequência normalmente. Sobre siglas, muito importante, especialmente em relação aos artigos, né, que boa parte está optando por fazer artigo e não monografia. A sigla pode até se adotar a organização de uma lista de siglas que é apresentada nos elementos pré-textuais do trabalho, ou seja, vai ter lá capa, folha de rosto, sumário, daí vem epígrafe, agradecimentos, dedicatória, daí vai ter lista de ilustrações, lista de tabelas, e aí vai ter lista de siglas. Pode ter uma lista de siglas, tá? Mas a recomendação da ABNT é que sempre que você indicar uma sigla no trabalho, essa sigla ela seja colocada junto com a nomenclatura por extenso dentro do texto, né? Especialmente na primeira ocorrência desse texto. Então, aqui o exemplo, né? Mencionei Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, coloco já IBGE entre parênteses, e depois, se eu quiser mencionar só IBGE ao longo do trabalho, não tem nenhum problema, porque eu já fiz essa indicação na primeira oportunidade em que apresentei essa informação. Júlia, precisa das siglas no texto, obrigatoriamente. Lista de siglas não é algo obrigatório, tá bom? Então, para esclarecer, é possível, sim, ter lista de siglas, mas se colocar essa indicação do nome da expressão por extenso e a sigla entre parênteses,
é dispensável a lista de siglas, tá? Não precisa ter lista antes, é só deixar no trabalho, tá bom? Muito bem, deixa eu ver o que nós temos aqui na sequência, porque a depender do que nós tivermos aqui. Oi, vocês estão me vendo? Sim? Beleza. Só saiu dos slides, né? Eu vou compartilhar de novo com vocês. Deu uma travada aqui também. Normal, né? Muito bem. Então, vamos aqui para os slides de novo. Deixa eu mostrar aqui em forma de apresentação para ficar mais fácil. Então, deixa eu perguntar para vocês o que vocês preferem, tá? Antes de eu começar a falar aqui dos elementos pré-textuais, eu acho que eu vou abrir o Word para mostrar para vocês onde configura aquelas questões anteriores, tá? Nem todo mundo tem domínio do Word, e eu acho que fica mais fácil de mostrar. Então, eu vou interromper esse compartilhamento aqui e vou abrir imediatamente o Word aqui para mostrar para vocês. Então, aqui então tem um documento do Word normal, certo? Por padrão, o Word ele vem aqui nas margens 3, 3, 3 e 3. Então é 3 em cima, 3 embaixo, né? Superior e inferior, e 3 na esquerda e 3 na direita. Um modo bem fácil de configurar as margens no Word é dar 2 cliques na régua do Word, e em princípio deve abrir uma janelinha que está demorando um pouquinho para abrir aqui, mas ela vai abrir. Está aparecendo essa janelinha para vocês aqui? Sim, professor. Beleza, então olha só. Aqui, na verdade, menti para vocês, não é 13 e 3. É 2,5, 3, 13 e 3. Então, a regra da ABNT é 3 no superior, 2 no inferior, 3 na esquerda, 2 na direita. Tá feito, certo? Aqui tá tudo ok. Ó, cabeçalho, rodapé, tudo certinho, sem nenhum problema. A gente dá um ok aqui, as margens estão devidamente configuradas. Para eu fazer a configuração do parágrafo, eu vou fazer no 1,25 aqui, ó. Também vou fazer essa configuração aqui. Mesma coisa. Deixo configurado e a maneira que eu vou escrevendo, dou Enter, ele já vai deixando tudo organizado dentro da reguinha aqui sem nenhum problema. Ah, professor, mas como é que eu tenho certeza que a minha página ela é um A4, né? Que ela está configurada com A4, não um ofício, daqui a pouco o computador que você trabalha com um tipo de tamanho diferente. Vem aqui em Layout, daí tem aqui Tamanho, e aqui vai mostrar os tamanhos de folha, né, de papel diferentes. E aí você seleciona A4, né, que já está selecionado aqui como padrão normalmente, mas é bom dar uma conferida.
né? Assim como as margens também você pode já deixar previamente configuradas, né? Mas aqui a gente personalizou para deixar isso organizado. Espaçamento. Vocês podem dar um Ctrl A, que vai selecionar todo o texto. E aqui neste ícone, vocês vão selecionar o espaçamento 1,5. Este é o espaçamento 1,5. Outra possibilidade é ir aqui nesse menu em cima, aqui no formatar, e vir em formatação de parágrafo. Daí vai abrir esta janelinha aqui também, mesma coisa, né? E esta janelinha aqui a gente vai colocar um e-mail entre linhas. Vejam que aqui o recuo do tab já está em 1,25. Né? Eu configurei na régua direto, mas vocês podem configurar aqui em 1,25, sem problema algum. Tá? Então aqui, antes é 0, depois é 0 no espaçamento, e aqui é 1,5. Tá? Então aqui está feita a configuração padrão para o nosso texto de TCC, né? Dentro das regras de organização e formatação do Word, tá? Então, basicamente, são essas questõezinhas simples, assim, que vocês precisam organizar no primeiro momento. Outra questão, né? Fonte. Vai configurar a fonte aqui, já vai deixar ou o Arial ou o Times New Roman, né? Vai deixar, sempre são fontes que estão padronizadas dentro do Word, estão fáceis aqui, né? Não precisa ficar procurando. Então, são fontes muito fáceis de utilizar. A questão é, escolham uma. Ou usa Arial do início ao fim, ou usa Times do início ao fim. Não dá para ficar misturando, mesclando entre um capítulo e outro, uma citação e outra, tá? Então, essa é a questão que a gente vai ter aqui. Aí, pessoal, vamos já antecipar uma questão envolvendo as citações diretas ou indiretas, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Estamos escrevendo um trabalho lá. De acordo com meu dicionário que está em espanhol. Deixa eu alterar aqui. De acordo com Doneda, que é um autor que eu conheço e uso bastante aqui na minha área, está aqui em 2020, estou fazendo uma citação indireta. A proteção de dados é um direito fundamental que deve ser protegido e tutelado para além da Constituição Federal. Esta é uma citação indireta. Citação indireta não vai aspas, citação indireta não reduz tamanho de fonte, citação indireta não vai número de página. Tá bom? Agora, eu vou apresentar aqui mais informações. Corrobora, nesse sentido, a doutrina de Canotilho, vírgula, que assevera, dois pontos. Preparei para citação direta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um espaço. Neste seguinte aqui eu começo a minha citação direta recuada. Tá? Vamos imaginar que isso aqui seja uma citação direta recuada. Tá? Deixa eu organizar melhor esse texto que ficou horrível. O que é uma citação direta recuada? É aquela que eu tenho mais de 3 linhas. Então vejam aqui, ó. Organizei aqui, deu mais de 3 linhas, tá? Deu 4 linhas, 3 linhas e pouquinho. O que eu faço com esta aqui? Eu já vou puxar um recuo de 4 centímetros para ela. Esta aqui ela é espaçamento simples. E esta aqui é tamanho 10. Certo? E vejam, a ABNT ela fala em 2 espaços, tá? 2 espaços eu conto da seguinte forma. Um espaço aqui, 2 espaços até esta margem aqui. Não são 2 espaços nesse intervalo aqui, tá, gente? Não são 2 enters entre um parágrafo e outro. Então, dei um enter aqui, outro enter até o início do parágrafo e chega, né? Então, a gente vai ter uma linha aqui de intervalo apenas, tá? Aí nós temos opções. Colocar aqui, por exemplo, Canotilho, 2018, página
que a página, vou botar aqui ilustrativamente 219, aqui, por exemplo, tá? Assim. Ou a gente poderia fazer da seguinte forma também. Nesse sentido, a doutrina portuguesa que assevera. Aí vai vir isso aqui, e aí a gente coloca aqui no finalzinho, Canotilho 2018, página 219. Deixa eu ver quem é que está me perguntando alguma coisa aqui. Maiave, o número da página é obrigatório na citação direta, tá? Nas citações diretas é obrigatório, nas indiretas não. Tá? Então, nesse caso aqui que eu estou colocando o exemplo de citação direta com recuo, é obrigatório ter o número da página, tá? Porque eu estou indicando de onde é que eu estou copiando, né? Porque a citação direta é uma cópia, eu estou transcrevendo aquilo que o autor escreveu originalmente. Então, eu tenho que indicar qual é a página de onde eu tirei essa transcrição literal do autor original. Por isso que a gente faz essa indicação, tá? Professor, Oi? e quando a gente vai citar artigo, por exemplo, como é que faz? Eu vou citar mais de um artigo, tá? Digamos que lá no meu texto que eu fiz hoje, eu tive que citar, por exemplo, o artigo 5º do Código de Ética, inciso 1º, 2º e 3º, Uhum. tá? Aí eu faço a mesma coisa que o senhor fez aqui na citação direta? Daí, digamos assim, ó, vou fazer aqui. Tá, De acordo com, para seguir o tema aqui que eu estou escrevendo, tá? A Lei Geral de Proteção de tá, Dados, tá? Lei Geral de Proteção de Dados. Daí o que vem aqui a referência da lei? Brasil 2020. ah, Entendeu? O artigo. entendi. Tá? Eu não coloquei assim. E daí eu vou transcrever o artigo ali embaixo, é Brasil 2020. Depois eu posso passar para vocês bem certinho, mas em geral, jurisprudência federal, artigo de lei federal, autarquia federal, conselho federal é Brasil, tá? Então, no teu caso, tá, Júlia, que está escrevendo lá sobre a questão do erro médico, pegou É, uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre prontuários, tá? Digamos, é Brasil, tá? Brasil, tá. ponto. Como é que vai constar aqui na citação? Brasil, o ano da resolução, da lei, do decreto. Tá, e eu coloco o número da resolução? Não, aqui na citação, nada, tá? Tu só vai mencionar o número da resolução se fosse colocar aqui, ó. De acordo com a Lei Geral de Proteção, nós fosse colocar de acordo com a resolução número 69/2016, tá? Tu colocaria aqui. Entre parênteses, tu vai colocar Tá, Brasil 2016, se esse for o ano da resolução, entendeu? Porque tá, o que é importante que vocês entendam, entre parênteses, né, entre parênteses, vocês vão colocar a indicação da fonte para que ela seja encontrada nas referências. Esse é o link. Por isso que quem estiver utilizando o Mendeley vai ser mais barbada de compreender esses links, entendeu? Porque aqui entre parênteses vai estar exatamente como vai ser encontrado lá no final nas referências. Então, por isso que aqui entre parênteses você não coloca o número da resolução, porque lá embaixo você não coloca a referência como resolução de cara. Você coloca Brasil de cara. Porque lá embaixo, Júlia, como é que vai ficar? Para dar como exemplo, Brasil, ponto. Lei Geral de Proteção de Dados. Ponto. Disponível em 2 pontos. Aí eu vou botar o link aqui, tá? Aí eu vou botar acesso em 2 pontos. Data de acesso. Exemplo hoje, né? 11 de maio de 2020. É assim que fica. É assim que fica, entendeu? Então, se fosse o caso da tua resolução, Brasil, ponto. Resolução número tal do Conselho Federal de Medicina que trata ou dispõe sobre tal coisa. Disponível em, acesso em. E é isso, tá? Mas a tá, referência vai ser encontrada entendi. lá embaixo, Brasil. Aí tem uma outra pergunta. Tá, Professor, e se tiver mais de uma lei do mesmo ano ou mais de uma resolução do mesmo ano?
Aí é pela ordem de citação, né, que vocês vão ter, porque isso vai acontecer muito com jurisprudência, principalmente. O julgamento foi no mesmo ano, todas foram no mesmo ano. Aí eu referi a primeira, e aí você começa a colocar assim, ó, 2020A aqui, e aqui você coloca assim, ó, 2020A também. Depois cita a segunda, fica 2020B, e lá nas referências 2020B, para que o leitor, no momento em que estiver lendo, consiga identificar que aquela citação ela está referida lá embaixo. Você citou ela e trouxe a referência, a fonte completa, lá para o final das referências, que é a função das referências. Então, é assim que funciona a sistemática, tá bom? Então, deixa eu só puxar isso aqui. Isso aqui é referências. Professor? Sim. Só uma pergunta meio boba. Ali quando tu bota acesso ainda, tu bota a data, tipo, abreviação do mês. É que eu tava botando por extenso, tipo, por exemplo, 11 de maio de 2020. Não, Faz diferença? Não? a regra da BNT é abreviação mesmo, tá? Os meses, eles vão ser sempre abreviados. Em 3 letras, né? Ok. Então, é Jan, Fev, Mar, Abr, e por aí vai. Sempre, tá? É assim que vai. Essa é a regra. E o Tá, disponível professor, e daí e o link aqui do disponível aí, quando é na internet, pode dar, às vezes, 5 linhas de link, mas é isso aí que tem que colocar mesmo, tá? professor, só mais uma pergunta. Claro? Quando tu faz esse acesso digamos assim, é o primeiro acesso ou todas as vezes, é bem idiota a minha pergunta, tá? Mas todas as vezes que eu for acessar, eu vou mudar ali? Não, é o primeiro acesso que tu fez, Ah, entendi. tá? Tá. Tipo assim, ó, consultei aquela fonte e salvei, tá? Tipo, consultei aquela resolução, salvei no meu computador em PDF e a partir dali eu começo a trabalhar com ela. É aquela, é a data, entendeu? Por isso que é importante nas anotações começar a guardar essas datas, né? De quando eu acessei, Meu Deus, pois é. Vai tá? saber. Na dúvida, comecem a anotar as datas a partir de hoje. Tá? Sim, é uma boa, porque quantas coisas tem de lei, resolução, né? Eu tô Claro. acessando várias, né? E assim, ó, uma coisa, pessoal, deixa eu já salientar, porque já vieram 2 afirmações nesse sentido. Nenhuma dúvida de vocês é idiota ou boba, tá? Vocês façam todas as perguntas necessárias para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esse assunto, porque parecem coisas bobinhas, mas não são bobinhas, tá? Então, fiquem bem tranquilos e não se sintam constrangidos. E não digam, por favor, né? Minha dúvida é muito boba. Não são bobas as dúvidas de vocês, tá? Minha função aqui é esclarecer o máximo possível para que vocês fiquem seguros. Nath, vamos ver lá. Após a citação direta, vai enter também? Sim. Igual a essa questão aqui, ó. Deixa eu selecionar o texto aqui para mostrar para vocês, ó. Vejam aqui, eu tenho um parágrafo normal, uma citação direta do parágrafo normal. É só um enter, tá? Então, dei um enter, comecei a citação direta, dei outro enter, voltei para o parágrafo normal. Então, é um antes e um depois. E fica esse intervalinho de uma linha aqui entre uma e outra. É o intervalo, é o espaço que existe entre uma e outra, tá bom? Isso é regra, tá bem? E outra coisa, professor. Diga. Eu fiz uma citação na Declaração Universal dos Direitos Humanos e eu estava procurando como é que eu faço a referência, né, dessa cartilha ali. E todos os artigos que eu peguei para ver como é que fazia, ele mostrava um jeito diferente, né, Uhum. para me referir à legislação internacional, digamos assim. A legislação internacional, em geral, você vai colocar ela como autora, né? Vai ficar como se fosse ela a autora. Então, tu vai colocar, digamos assim, ó, vou botar assim, tem gente que coloca sinônimos, né? De acordo com a legislação não, vou botar assim, ó, de acordo com o diploma Supremo dos Direitos Humanos. Aí tu vai colocar aqui, Declaração Universal dos Direitos Humanos, 2000.
Meu Deus. 1948, né? Isso. Se for uma citação indireta, vai ficar assim, tá? E lá nas referências, ela vai ficar como se fosse a autora, Declaração Universal de Direitos Humanos. E aí você vai colocar acesso e tudo mais, e o ano dela. Tá? E a referência ali, tipo, ficaria ONU, ponto, Declaração Universal dos Direitos Humanos, para mencionar lá nas referências depois. Depende, é que assim, às vezes a fonte está na ONU e às vezes a fonte não está na ONU, né? E a declaração não necessariamente é um documento da ONU, né? Tem muita controvérsia quanto a isso. Então vamos imaginar o seguinte: a declaração, na verdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o pior exemplo para isso. Eu acho que na verdade ela fica assim, tá? Mas se a gente pegar uma convenção da OIT, tá? Que aí a gente tem uma convenção que vai ter um número, mas que foi promulgada a partir de um órgão internacional, ou uma convenção da OMS, Organização Mundial da Saúde, que a gente está falando muito hoje em função do coronavírus. Aí, nesses casos, a gente teria lá Organização Mundial da Saúde, ponto, convenção número tal, entende? E nesse caso aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela ficaria assim, tá? Declaração Universal dos Direitos Humanos, e não ONU, tá? Ok. Obrigado. Aí, para referir também, para dar exemplo da questão das legislações e aqui das referências, tá? Também, que acho que é importante isso, não está no material e é legal que vocês tenham comentado. Jurisprudência do TJRS, como é que fica? Fica assim, ó, vou botar assim no texto, né? Conforme a jurisprudência civilista do Rio Grande do Sul em matéria de consumo, especialmente no acórdão número XXXXX, aí vocês vão colocar aqui, Rio Grande do Sul, 2019, e era isso, tá? Aí vai comentar, professor, tirei da internet o acórdão, imprimi em PDF, então vai ter paginação. Beleza, página tal, página 8, digamos, tá? E aí vai fazer uma transcrição do acórdão aqui, mesma história, vai fazer o espaçamento aqui, né? Vai dar o intervalinho. E vai deixar assim. E vai o pontinho aqui no final. Então, como é jurisprudência regional, Rio Grande do Sul, ano, página. É assim que fica, tá? Se fosse um acórdão de Tribunal Superior, né? TST, STJ, STF, enfim, todos os outros tribunais superiores, a gente falaria daí em Brasil e não no Estado, tá? Então, os tribunais regionais a gente traz para o Estado e os tribunais superiores, né, os federais, a gente joga para Brasil. Mas é a mesma regra que a gente vai ter aqui, que essa regra da citação, ela vai linkar lá com as referências no final do trabalho, tá? Então, isso é bem importante para vocês terem em conta, já que vocês acabam utilizando muita jurisprudência nos trabalhos também. Vamos voltar aqui para os nossos slides. E aí depois eu volto para o... Professor, Oi! só mais uma coisa. Por exemplo, eu falei sobre uma súmula do STF e coloquei em nota de rodapé, sabe? Tipo, a súmula. Como é que eu faço para citar? Boa pergunta. Na verdade. Deixa eu voltar para o Word aqui e vou te mostrar. Eu fiz isso com artigos também. Ainda não sabia se eu tinha que escrever, tipo, o Código de Processo Penal, artigo tal, e Brasil 1941 no final, ou o quê? Sim, tu vai fazer, digamos assim, ó, tu fez uma referência simples, né? Tu não citou no corpo do texto, né? Então dá para dizer assim, tal acórdão vai de encontro, ou seja, ele se choca, né, gente? Ao encontro ele se encontra, se abraça, se une, se amam, né? E de encontro se odeiam, né? Se chocam. Então, tal acórdão vai de encontro ao teor da súmula
tal, do Superior Tribunal de Justiça. Lembra a regrinha lá das abreviaturas? Falei a primeira vez? STJ. E não coloquei a súmula, não tem obrigação. Isso que a colega coloca é muito importante pelo seguinte, se a gente daqui a pouco não tem por que colocar o teor da súmula para quebrar o texto e colocar uma citação de novo aqui, entendeu? A gente pode puxar esse recurso da nota de rodapé. Nota de rodapé a gente vai lá no inserir, aliás, inserir não, nos referências, né? Vai em referências. Espera aqui, deu uma travadinha aqui no meu Word. Inserir nota de rodapé aqui no cantinho, né? E aí aqui vai colocar o teor da nota de rodapé, né? Coloca aqui, blá, 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 blá. E aí a dúvida dela, coloca a referência? Sim. Brasil e o ano e eventualmente a página, se for necessário. Então... Mas eu não coloco, de novo, o Supremo Tribunal Federal no início, por exemplo. Não. Isso aí tu só vai colocar nas referências depois. Tá? Ok, obrigada. Então, esses complementos que vocês fizerem em nota de rodapé para explicar, para complementar, porque essa é uma maneira de não quebrar muito o texto. Qualquer artigo de lei que você for citar, em vez de transcrever no corpo do trabalho, para não quebrar o texto e o assunto que você está falando, é mencionar o artigo aqui e jogar o teor do artigo para a nota de rodapé. E aí lá, aqui na nota de rodapé, fazer essa citação direta do artigo de lei, né? E aí colocar a referência nesse sentido aqui, como eu estou exemplificando. E aí, claro, jogou para a nota de rodapé, vai ter que fazer referência lá no final da mesma forma. Tudo que for citado no trabalho tem que estar nas referências do final, inclusive o que está em nota de rodapé, tá bom? Então, deixa eu retornar aqui para os nossos slides, para eu falar sobre outras questões para vocês também. Muito bem. Aqui estão os slides. Bom, estrutura do trabalho acadêmico. Aqui são os elementos, né, pré-textuais que a gente vai ter dentro do trabalho. Capa é um elemento pré-textual obrigatório. Lombada. O que é uma lombada, professor? Vou mostrar para vocês o que é uma lombada aqui. Vou pegar o primeiro livro que me apareceu aqui na frente. Vocês estão enxergando minha câmera? Sim. Sim? Então tá. Lombada é isso aqui, ó, tá? Isso aqui normalmente vai ser feito só para versões finais impressas em capa dura. Então é obrigatório nesse sentido, não que a versão que vai para a banca vai precisar disso. Mas lombada é isso aqui, tá? Então não se preocupem nesse primeiro momento. Folha de rosto é um elemento obrigatório, né? Errata é opcional e normalmente a errata ela é entregue só na banca quando tem algo a corrigir. Quando é que você faz uma errata? Quando você se passou em alguma coisa dentro do trabalho e precisa corrigir, né? E quer mostrar para a banca se antecipar, né? Na verdade, que você identificou um erro, né? Antes que a banca aponte o erro, você quer se antecipar. Então, chega lá e apresenta uma errata para a banca. Então, é possível apresentar isso. Folha de aprovação, normalmente a instituição fornece modelo, né, para essa folha de aprovação. Ela vai indicando lá o nome da banca, ou pelo menos o espaço para indicação do nome da banca. Dedicatória é opcional, agradecimento é opcional, epígrafe é opcional, resumo do trabalho na língua vernácula, que é a língua portuguesa, no nosso caso, é obrigatório, tem que ter o resumo. Resumo em língua estrangeira é obrigatório. Lista de ilustrações, se tiver, né, tem que colocar, não é obrigatório ter, né, só vai ter se tiver ilustrações. De tabelas, a mesma coisa. Lista de abreviaturas e siglas também é opcional. De símbolos, a mesma coisa. E o sumário, daí sim, é obrigatório. Então, aqui tem toda a lista do que precisa e o que não precisa, o que é optativo e o que é obrigatório ter no trabalho. Então, normalmente, né, os elementos que a gente sempre vai ter nos nossos trabalhos é a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, antecedendo o conteúdo do artigo. Aí vai vir lá título do artigo, o resumo, o abstract, e aí já vem o conteúdo do artigo. Antes dele, né, vai vir o sumário, né, na sequência, né, vem o sumário, e daí sim vem o artigo.
né? Com introdução e o seu desenvolvimento, conclusão, referências e por aí vai. Tá? Então, essa é a Professor, que a gente vai ter. Sim. esse resumo, a gente vai fazer no TCC2? Ou é agora? Não, vai fazer depois, tá? Até deixa eu Ah, tá. pro próximo aqui para eu ver se tem um exemplo aqui. Não, aqui é do sumário já. O que acontece? Para já adiantar a questão da sequência do trabalho. Quando vocês começarem a escrever o trabalho mesmo, tá? Vocês primeiro escrevem o capítulo 1, depois o 2, depois o 3. Ah, sério, Vini? Que óbvio. Não é tão óbvio assim. Tem gente que começa a escrever a introdução. E por mais que pareça a coisa mais óbvia do mundo, a introdução não é a primeira coisa que tu escreve. A introdução é a última coisa que tu escreve. Porque a introdução apresenta o trabalho. E aí, criatura, como é que tu vai apresentar um trabalho que tu nem começou a escrever? Por isso que ela é a última coisa a ser feita. Então, tu escreve primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto, quinto, quantos estiverem no trabalho. Encerrou o trabalho, faz conclusão. Fez a conclusão, escreve a introdução. Escreveu a introdução, daí sim vai fazer um resumo. Porque o resumo tem que apresentar situações que já estarão na introdução, situações que estarão ao longo do trabalho pronto, inclusive um pedaço da conclusão tem que estar no resumo. Então, por isso que é a última coisa que vai ser feita e por isso que é lá no 2 que vocês vão fazer, tá bom? A questão da enumeração aqui, né, do sumário, que tem as regrinhas bem certinho do sumário, como é que você vai fazer. Eu ensinei vocês numa das aulas a montar um sumário automático, lembram? Né? Então, para quem eventualmente perdeu aquela aula ou ficou em dúvida, voltem para aquela aula que eu mostrei bem certinho como é que faz a configuração do sumário automático no Word, que é barbada, e aí você vai conseguir organizar esse sumário do trabalho de vocês, tá bem? Eu vou passar aqui, porque eu acho que esse é bem importante. Aqui tem bem certinho o número de palavras que vai conter no resumo. O artigo que vocês farão terá no máximo 250 palavras. Aí vocês podem dizer, mas 250 é um monte de palavras. Gente, não é nada 250 palavras. Não é nada mesmo, tá? Então... Professor? Oi? Só tá dando interferência. Acho que a Júlia Bom tem que fechar o microfone dela. Eu acho que a Júlia tá com o microfone aberto mesmo. Aí, melhorou. Obrigado, Júlia. Não melhorou. Alguém para a Júlia, disse para ela parar de arrastar o chinelo. A Júlia Bom. A Júlia é bom, Tem 4 Júlia na turma, não liguem para todos, por favor. Então, o artigo científico que vocês vão ter é de 100 a 250 palavras no resumo. Mais nem menos, tá? Então, nessas 100 a 250 palavras, vocês precisarão necessariamente indicar uma série de informações. Tema, problema, objetivos específicos, objetivo geral, hipótese, conclusões do trabalho, né? Tudo isso tem que estar no resumo. Então, por isso que tem que ser muito objetivo, muito pragmático, tá? É muito pouco, viu, Gui? Muito pouco. 250 palavras não é nada. Então, é um grande exercício de objetividade o resumo. E depois, obviamente, esse resumo vai ter que ser traduzido para a língua estrangeira, né, para poder expressar esses elementos. O resumo ele também é indicado com palavras-chave, né? Então o trabalho tem que ser indicado com palavras-chave que tenham relação com o tema, e essas palavras-chave elas são separadas por ponto. A palavra-chave ela não necessariamente é uma palavra, ela pode ser uma expressão. Então vamos lá, direitos humanos é uma palavra-chave. Uma palavra-chave única é direitos humanos. Lei Geral de Proteção de Dados é uma palavra-chave. Né? Então a gente poderia dizer, inclusive, que são expressões-chave, não palavra-chave. Mas a gente vai colocar lá, por exemplo, direitos humanos, ponto. Lei Geral de Proteção de Dados, ponto. Compartilhamento íntimo não consentido, ponto. Né? Então, são palavras-chave que a gente vai poder fazer essa identificação do tema e do trabalho a partir dessas expressões quando a gente indexar os trabalhos, né, quando eles forem publicados. Por isso que é necessário
por norma, né, pela BNT, ter essa indicação de palavras-chave, tá bom? Muito bem, vamos ver aqui. O que mais que a gente tem? Bom, as citações, né, que eu comentei com vocês, tem a citação direta, citação indireta. A citação direta, com até 3 linhas, a gente vai usar aspas duplas, né, dentro do texto. Aqui tem exemplos, né, para mostrar para vocês e como a gente faz a referência delas, né, a citação em si. A com mais de 3 linhas, ela vai recuada, né, justamente seguindo essa regrinha aqui também de citação, tá, que a gente viu antes também. E aí eu quero mostrar para vocês aqui o caso de citação indireta, né, que é justamente quando a gente faz a paráfrase, quando a gente usa as nossas palavras para falar o que o autor está dizendo. Então a gente não coloca a página, coloca só o ano, né, e a gente não coloca o nome dos autores de forma maiúscula se eles estiverem com o nome fora do parênteses, tá? A gente só deixa o nome em caixa alta se eles estiverem dentro dos parênteses, senão eles ficam em letras minúsculas, como está aqui no exemplo 2, tá? Outra coisa muito, muito, muito importante. Aqui eu gostaria que vocês prestassem muito atenção, que é uma coisa chamada citação, decitação, ou uma coisa que os orientadores vão dizer para vocês quando puxarem a orelha de vocês, dizendo: tem muito apud no teu trabalho, né? Apud é isto aqui, ó. Apud é uma expressão latina para dizer citado por, tá? Então, aqui, ó, o apud é uma citação de um documento sem acesso ao documento original, ou seja, que você vai citar um autor que foi citado pelo autor, do qual você teve acesso ao documento. Então, né, se a gente está citando um autor que foi citado por um autor, eu vou falar aqui nesse caso, nesse exemplo aqui, o Lied, que foi citado pelo Richardson, compartilha desse ponto de vista ao afirmar tal coisa. Então, na verdade, eu não tive acesso ao texto do Lied, eu tive acesso ao texto do Richardson. E aí eu resolvi citar o Lied porque eu achei interessante essa citação lá dentro do livro do Richardson. E aí, para eu fazer essa citação, eu tenho que ser honesto cientificamente, dizendo: olha, eu não consultei o original. Me contaram, né, essa citação, quem me contou foi o Richardson, então eu vou usar este recurso do apud. Então, quando eu faço leitura, é Lied, 1988, citado por Richardson, 1991, página 417. Ou seja, é lá na página 417 do livro do Richardson, em 1991, onde existe a citação do Lied, cuja obra foi escrita em 1988. Essa é a interpretação do apud. Então, exemplo, fui lá, né, tô trabalhando com direito penal, peguei o livro do Aury Lopes Júnior, e o Aury cita o professor ali de Santa Catarina, que eu me esqueci o nome dele agora. Como é que é o nome do cara agora? Meu Deus do céu. Alexandre Moraes da Rosa. Muito bem, Alexandre Moraes da Rosa, esse aí. Então, digamos que eu encontrei uma citação do Alexandre Moraes da Rosa dentro do livro do Aury, tá? O Aury citou o Alexandre, certo? Então, eu vou citar da seguinte forma. Deixa eu mostrar aqui no Word para vocês. Deixa eu interromper aqui. Eu vou abrir o Word. Então, vamos abrir uma página nova aqui para mostrar, fica mais fácil de ver. Então, de acordo com Rosa, não é Moraes da Rosa, tá? É Rosa. De acordo com Rosa, daí vai vir assim, ó. Em 2019, Apud Júnior, 2020, página 18. O que isso quer dizer? Alexandre Moraes da Rosa, obra de 2019, citada por Aury Lopes Júnior em 2020, na página 18. Esse é o significado, entendeu? Então, isso é muito importante porque vocês podem utilizar deste recurso do apud, que é o Professor,
Mas já deixo claro para vocês, tá? As bancas odeiam a PUD. Usem só se for extremamente necessário. Esse exemplo que eu dei é o pior de todos, sabe por quê? Porque as obras do Alexandre Moraes Rosa são super acessíveis e a do Auri também são super acessíveis. Então, se vocês vierem com a PUD desses dois numa banca, com o Felipe e com o Gabriel, eles vão esculachar com vocês, porque vão dizer, vocês têm acesso às duas coisas, não precisa usar a PUD para isso. Vai lá e consulta a obra do um, consulta a obra do outro, não precisa um contar a obra do outro para vocês. Porque tem muita banca que diz o seguinte, usar a PUD é um pouco de trabalho meio preguiçoso, de você não ir consultar livros, né, originais, né, diretamente na fonte. Então, por isso que tem que ter um cuidado na questão do recurso do APUD. Mas é uma possibilidade. E se vocês encontrarem uma citação que não tem em outro lugar, não encontrei o livro, mete o APUD e se prepara para se justificar na banca, porque vão perguntar. Quem quer perguntar? Desculpe. Eu, professor. Diga. A Bruna. Assim, ó, quando a gente, ali que tu colocou Júnior, não tem que ser Lopes Júnior, não? Não. Eu ia pedir a mesma coisa, não tem que ser Lopes, JR, só? Não. Gente, eu descobri que eu não sei nada de nada, vou ficar um mês só fazendo norma da BNT. Mas não tem um quando tem esses nomes? E uma outra coisa, gente, que vocês têm que cuidar, tá? Por padrão no texto, tá? Quando vocês vão escrever o trabalho... Deixa eu abri o Word aqui, mas não compartilhei a tela para vocês, esperem. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Eu tô com muita janela aberta, daí eu... Aqui, ó. Quando vocês escrevem o trabalho, o padrão, tá, gente? Não é escrever assim, ó, de acordo com Alexandre Moraes da Rosa, tá? Não escreve o nome inteiro da criatura. O padrão é sobrenome. Em todo o texto, é só mencionar sobrenome do autor. Então, é de acordo com Fortes, de acordo com Rosa, de acordo com Júnior, de acordo... E assim por diante, tá? Vocês vão adotar esse padrão para mencionar os autores, tá? Porque... E é sempre o último sobrenome? O último sobrenome. Sempre o último sobrenome. Tá? Ah, digamos assim, eu tenho gente que me conhece mais com Vinícius Borges, tá? Mas o padrão de citação meu é Fortes. Fortes, sempre Fortes. Então, a não ser que eu adotasse um nome artístico, que não é o meu caso, eu tenho um nome comum, eu vou sempre ser citado como Fortes. Isso é um problema em outra... Eu tenho autoras mulheres, por exemplo, que utilizavam o nome do marido, se separaram, se divorciaram, passaram a adotar o nome de solteiras, e os trabalhos acadêmicos antes da separação eram com o sobrenome do marido e depois com outro sobrenome. Então, as publicações ficaram sem essa associação, né? Então, às vezes acontece isso, mas é sempre o último sobrenome. Esse é um problema, né? Que muitas vezes pode acontecer. Mas é isso. Basicamente, é isso que vai acontecer nas regras de citação. Maiev, tu tá dizendo que já tô fazendo errado. Tu tá fazendo errado porque tu tá colocando o nome inteiro das pessoas, é isso? Mas assim, ó, não é que esteja errado, tá? Pela ABNT não é uma regra rígida isso. É mais adequado você usar o sobrenome sempre. Tanto quando você coloca nos parênteses da citação, quanto você faz a citação dentro do parágrafo aqui em caixa baixa, por exemplo. Usar sempre o sobrenome. Então é mais adequado, não é que esteja errado. Pode usar o nome completo? Pode usar, não tem problema nenhum. Mas não está adequado, tá? Não está errado, mas está inadequado, digamos assim. Não vamos ser tão rigorosos, né, com o conceito. Deixa Professor, eu voltar. só mais uma coisa. Sim. Tá, daí no caso ali você estava falando para fazer a citação dele ali, né? Não no caso da referência ali dentro do parênteses, tá? Porque daí no caso Júnior não teria o sobrenome, né? Oi? Se eu fosse referir, ao invés de Rosa ali, eu fosse referir o Auri. Tá, não, isso é uma coisa muito importante, tá, Giovanni, que tu comentou. O que dessa citação aqui por APUD, né? Da citação. Sim. Qual dos dois que vai ir para as referências?
Tô perguntando para vocês, quem é que vai se arriscar a dizer? Hein? Vai o Júnior. Vai o Júnior, Júnior, era- exatamente. É. Vai Que o nem na Júnior. referência anterior Porque que é você o disse. Júnior que vocês consultaram e foi lá no Júnior que vocês encontraram a citação do Rosa. Então, é o Júnior que vai lá nas referências. Então, esquece o Rosa para efeitos de referência. Tá, mas se fosse o contrário, é isso que eu quero dizer, professor. Se eu fosse fazer a referência de acordo com o Auri, se eu quisesse mencionar o Auri, eu ia colocar Júnior, de acordo com o Júnior ou de acordo com o Lopes Júnior? Júnior. Daí lá no final ia estar lá, Júnior, vírgula, Auri Lopes. Ponto. Tá, ok. Curso de papapá. Acho que não tem curso, ele odeia curso no livro dele. Tá? O Alexandre está perguntando ali a questão do uso das reticências, né? Se é obrigatório nas citações diretas. É obrigatório, Alexandre, quando a gente tiver uma situação que é a seguinte, ó, digamos que você fez uma transcrição de um trecho que ele foi interrompido por algum espaço, digamos que você pegou só um pedaço de um parágrafo que ele tinha continuidade anterior. Então, tem recursos que a gente utiliza as reticências aqui, ó, no início. Desculpa, é que aqui tá um monte de palavras juntas, por isso que ele cai para outra. Mas é na mesma linha, tá? Ele daria um espacinho aqui. E se der continuidade, você fez uma interrupção aqui no mesmo parágrafo, teria também as reticências no final aqui. Aí, se a referência não tivesse sido aqui em cima, ela iria depois das reticências, né? Ali, por exemplo, no Rio Grande do Sul 2019, ela iria depois das reticências e não antes, tá? Então, é obrigatório desde que você esteja transcrevendo um trecho parcial de um parágrafo inteiro, por exemplo. Peguei o parágrafo inteiro do autor, do início ao fim daquele parágrafo, não carece. Não, peguei só um trecho daquele parágrafo, aí sim você coloca reticências antes, ou só antes, ou só depois, ou antes e depois. Tá? Então, por isso que tem que ir para mostrar que tem uma continuidade daquele trecho ali anteriormente. Vamos retornar aqui, então, para nossa apresentação. Então, a citação da citação fica assim como eu comentei com vocês, tá, gente? Então, importante ter essa dimensão aqui de como fica, né? Como é que essa apresentação é feita. Referências do autor data, regras gerais, tá? Então, aqui tem as regrinhas que vocês vão poder encontrar depois para ver bem certinho, tá? Como é que vocês vão utilizar. Quando utiliza a citação indireta, né, que não vai página, quando é citação direta, quando tem mais de um autor, né, como é que vai mencionar. Aqui um autor, dois autores, três autores, mais de três autores, como é que coloca. Quando se faz a entrada pelo título, eu vou mostrar para vocês quais são as situações que a gente vai fazer. Quando é entidade, né, o caso que a gente comentou antes da Organização Mundial da Saúde, Organização Internacional do Trabalho, algo nesse sentido, tá? E aqui vem alguns outros exemplos, né, de referências, né? Mas é as referências lá do final. Aqui são as citações, né, que a gente indica, né? Citações e aqui as referências, como é que elas ficam lá no final. Para quem estiver usando o Mendeley, barbada, né? Porque ele já vai dar automático. Mas para quem quiser usar de forma manual, quiser ir conferindo o que o Mendeley está fazendo, é bom seguir essas regras aqui para não ter problema. Aqui tem uma travadinha aqui nos slides. Então, aqui, ó. As regras, né? Quando a gente tem os autores, né? Como é que ela fica transcrita, a gente vai utilizar o negrito para destacar a obra do autor. Quando a gente tem
subtítulos, né? Dá o exemplo aqui, ó. O IBGE é o autor, daí tem amparo 2 pontos. O negrito só vai até os 2 pontos, depois não negrita, tá? Então sempre que tiver subtítulo, o restante do subtítulo não vai negritado, tá? Indicação dos links, como é que faz aqui, e a abreviatura, né? A pergunta que foi feita antes, também como faz essa apresentação, tá? Aqui, quando a gente tem a indicação de capítulos de livro, né? Então, quando a gente tem a inclusão de textos que são oriundos de capítulos de livro, então eu trago os autores do livro, aliás, os autores do capítulo e depois os autores do livro. Então, digamos que tenha citado um trabalho meu, um capítulo meu que estava num livro do professor Neuro, por exemplo, né? Então, a referência inicial é do meu capítulo e depois vem aquele in para indicar aonde está publicado aquele trabalho, que é, no caso, um livro organizado por um professor, tá? Tem algumas revistas que apresentam o DOI, que é um código internacional de parametrização das publicações. Não é um elemento obrigatório para indicar nas referências. Às vezes lá no Mendeley até vai pedir o DOI ou vai puxar o DOI automaticamente quando importa o PDF, mas não é um elemento obrigatório, então não se preocupem com isso. Outras referências importantes, né, que alguns até me pediram. Autor desconhecido, né? Ah, mas quando é que o autor é desconhecido? Às vezes o jornal ou a revista, né, o editorial não é assinado por ninguém, né? Tem acontecido muito, né? Um editorial falando sobre a posição da Folha de São Paulo, do Estadão, da Zero Hora sobre um determinado tema. E ninguém assina aquele texto. É uma opinião do jornal, instituição, não tem um autor. O que vocês vão adotar como padrão? O título do texto como autor, né? E não o jornal, e não inventar um autor, né? Então vai usar lá o texto do autor. Imaginamos o seguinte, que o título do texto seja a opinião de Zero Hora sobre o coronavírus. E ninguém assina esse título, esse texto. Como é que vai ficar? Tudo em caixa alta. A opinião de Zero Hora sobre o coronavírus. Ponto. Porto Alegre, né? 2 pontos, 0 hora, vírgula 2020, página, e segue a vida. Se está na internet, vai colocar daí o disponível em, acesso em também, tá bom? Referência de uma matéria de revista. Também vai colocar uma revista que não seja científica. Ah, peguei um artigo na Veja, na época, na Super Interessante, enfim, encontrei um artigo nesse sentido. Segue essas regrinhas aqui também para indicação das referências. Referência de vídeos, YouTube, algum filme, né? Tem aqui, então, o título do filme, indicação de responsabilidade, outras indicações de responsabilidade da produção, o local, produtora, ano, e por aí segue, tá? YouTube e Netflix tem um padrãozinho também para ser colocado, está aqui indicado. Então, são essas as questões aqui que envolvem as referências principais, né, que a gente vai utilizar nos nossos trabalhos, para além dessas que eu mostrei para vocês no Word, né, que vão ser utilizadas dentro dos trabalhos, tá bom? Feita essa introdução, feita essa apresentação aqui e tendo mostrado, né, no Word, gostaria de me colocar aqui para responder dúvidas. O que vocês estão com dúvidas ainda? O que não ficou claro? O que vocês ainda estão ainda quebrando a cabeça? O que estão inseguros, né, com a questão de formatação e ABNT? Por favor. Professor, só mais uma questão aqui. Claro, diga. Eu fiz referência aqui, no referencial teórico, né? Eu citei, por exemplo, o Didier Júnior, depois Humberto Teodoro Júnior. E também falei de Nelson Neri Júnior, tipo, fica Júnior em todos. Não tem problema, porque o que vai diferenciar cada um deles vai ser o ano da publicação. Ah, sim. E vai ficar Okay. assim, ó, lá nas referências ficar Júnior, 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 um embaixo do outro, tá? Só que depois do Júnior vai ter vírgula e o restante do nome. Não tem estresse nenhum quanto a isso. Na ABNT anterior, que não era de 2018, por padrão, o que acontecia? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar.
lá nas referências, ia ficar assim, ó, tipo, Júnior Nelson Neri, ponto, processo civil tal, né? Aí eu ia citar um outro trabalho dele, em vez de eu repetir o nome dele, eu botava isso aqui, ó. Botava um ponto aqui e botava o nome da obra, processo civil contemporâneo, digamos. Era assim que ficava, tá? Aí o que acontece? Na ABNT nova, agora de 2018, eu repito, fica tudo igual, né? Eu boto o nome aqui da figurinha, tudo um embaixo do outro. O Mendeley já faz isso, então, tipo, já vai repetir um embaixo do outro, né? Então vai ficar Júnior, 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 mas vai ter essa distinção e outra distinção que vai ter é o ano da obra, né? Que vai fazer essa modificação, porque um Júnior vai ser diferente do outro. E isso mesmo lá em cima, quando eu digo, por exemplo, enfim, falo do que se trata ali, daí isso porque Júnior, daí entre parênteses, é assim mesmo. Só para... É assim mesmo. Claro que, Tá bom. nesse caso, vamos imaginar o seguinte, tá, Alexandre? Digamos que tu esteja utilizando dentro de um trecho de trabalho que você vai acabar colocando lá, sei lá, 3 desses júnior no mesma página, né? Então, nesse caso, você pode até trazer o nome completo dos autores no texto para mostrar que você está tratando de júniors diferentes ali, tá? Para o leitor não ter essa confusão. Mas, por regra, você não precisaria trazer. Ok. Só porque eu eventualmente aqui vou usar mais de um, né? Então, Claro. Não, no se mesmo texto. acontecer esse conflito de júniors na mesma página, aí até coloca que um é o Nelson, que o outro é o Humberto Teodoro, né? Então, Pois é, porque fazer 3 citações com posicionamentos diferentes e todos eles são a mesma pessoa, daí, né? para Indica Júnior, ao leitor, para né? Júnior discorda, vão achar que o cara é esquizofrênico, né? O cara tá lutando com ele mesmo, na verdade são pessoas diferentes. Exato. Mas obrigado, era isso aí. Não, beleza. Professor, Sim, diga, Juliana. quando que a gente usa aqueles, por exemplo, eu tô escrevendo eu tô lendo um livro que tem muito disso, tá? Uhum, Ele tá escrevendo o texto corrido, tá? E daí tá. aparece, sei lá, o número 1 pequenininho. Nota E de aí rodapé. lá embaixo. Isso! Mas quando que faz isso? Tá. Primeiro, assim, tem 2 sistemas de nota de rodapé. Um que é para você fazer referência e outro que é para você fazer nota explicativa, tá? Então, Isso, ele faz nota explicativa. E tá. daí eu fiquei na dúvida, tipo, por exemplo, eu tô escrevendo alguma coisa e eu quero explicar eu não sei como é que fazer. Assim, primeiro, usar nota de rodapé não é obrigatório. Tem que usar da forma adequada para não encher de nota de rodapé desnecessária. Quando é que você usa nota de rodapé? Quando você precisa complementar uma informação que, se você fosse colocar no texto, ia quebrar a lógica daquele texto. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? O teu tema lá, que é a questão dos prontuários e do erro médico, né, Júlia? É esse tema, né? Então, digamos Isso. que você está lá escrevendo sobre prontuário como meio de prova, e aí você menciona, e há como exemplo ainda os prontuários eletrônicos. E só menciona, tá? Mas você para e pensa assim, lá pelas tantas, mas eu acho que de repente seria legal eu comentar com a banca como é que os prontuários eletrônicos são desenvolvidos, que tem uma regra lá do Conselho Federal de Medicina que fala do prontuário eletrônico, que tem que ter uma série de requisitos, senão ele não é válido e tal. Daí tu para e pensa, tá, mas espera aí, se eu, no próximo parágrafo, explicar o que é prontuário eletrônico, eu vou quebrar o texto, porque o tema não é prontuário eletrônico aqui nesse texto, nessa lógica aqui do que eu estou escrevendo. Aí tu cria a notinha de rodapé ali, e lá no rodapé tu escreve o que é prontuário eletrônico. Aí o cara que está lendo, ele vai fazer a leitura daquele parágrafo, e aí depois ele vai para a nota de rodapé, entender aquilo ali, volta para o texto e segue a vida. A nota ela é um recurso de estratégia linguística, né, e metodológica para você não quebrar a lógica e a coerência do texto, para você não interromper a leitura na sequência que você está pretendendo para construir um argumento, né? Tá.
Foi. Ai, achei engraçado agora, E porque você- foi bem isso que aconteceu hoje. E você pode também, Júlia, utilizar a nota de rodapé no exemplo que foi a Natália, eu acho que mencionou antes, de usar a súmula do STJ, né? Então, tipo, mencionei a súmula do STJ, e aí, em vez de trazer o teor da súmula como citação ali, porque ia dar uma quebrada, trouxe a citação direta da súmula na nota de rodapé. Então, em vez de fazer uma explicação, trouxe uma referência, uma citação direta na nota de rodapé para complementar o assunto que estava sendo tratado naquele momento. É possível ser feito isso com trechos de acórdão, é possível fazer isso com citação de artigos de lei, artigos de regulamentos, enfim, desde que aquele trecho ia ficar, né, quebrando a lógica no texto corrido do capítulo, né, que você está escrevendo ali em cima. Né? Deixa eu ver o que a Leite colocou aqui. O Mendeley, quando faz referência, coloca bastante SI. Sem informação, quer dizer, tá, Leite? Quando aquele campo que deveria ter aquela informação naquele espaço não tem, ele coloca SI, porque ele está sem informação. Então, tipo, digamos que deveria ter o número de páginas e não tem o número de páginas, ele bota SI. Tinha que ter o ano, não coloca. Aí ele vai colocar lá, aquele campo deveria ter o ano, ele bota SI. Que mais, gente? Quando vocês pensam, eu vou comer uma goma aqui, para não perder o hábito. O pacotinho tá vazio aqui, gente. Esclareceu, Cami? Tá tranquilo agora? Tem muita gente que se perde nessa questão da citação. Porque tem gente que acha que tem que colocar os dois autores nas referências, ou inverte, né? O maior erro, na maioria das vezes, no APUD é inverter. Em vez de usar a lógica do citado por, né, acaba fazendo a inversão. Coloca por último o autor, na verdade, que foi citado, não o que está sendo citado. Então, beleza, gente. Então, acredito que é isso. Acho que a maioria das dúvidas foram esclarecidas. Deixa eu ver aqui se nós temos um resultado final do nosso questionário. Tivemos apenas 18 respostas. Não, 24 respostas. Muito bem, pessoal. Então, se essas eram as dúvidas, eu sigo à disposição de todos vocês. Alguns de vocês me mandaram mensagens depois de ter recebido a devolutiva do projeto, das anotações que eu fiz. Eu vou tentar responder agora nesse início de semana. Para muitos eu consegui responder, outros não tive tempo ainda. Vou responder para dar alguns esclarecimentos complementares aí sobre o tema do projeto, algumas sugestões que eu havia dado. E se vocês seguirem com dúvidas sobre a BNT, sobre essas questões que eu comentei na aula de hoje, né, e são questões formais, né, tem muitas pessoas nas bancas que chegam e dizem, eu nem vou falar sobre formatação, que isso aqui é perfumaria.
Muitos professores nem vão descontar na banca questões metodológicas e de ABNT. A questão não é essa, tá, gente? Isso é muito importante de mencionar com vocês. Não é uma questão de avaliação e nota de trabalho, é uma questão de um padrão científico. Os trabalhos seguem um padrão científico no mundo todo. No Brasil é a ABNT que é seguida, em outros países tem a APA, que é a Associação de Psicologia, tem o modelo Harvard, tem o modelo Chicago, tem vários modelos metodológicos para seguir padrão. Então, em termos científicos, sempre há um padrão para seguir, para redigir um trabalho, para redigir um projeto, para entregar um determinado conteúdo para ser apresentado. Então, nós temos o padrão ABNT. Então, independentemente da questão de avaliação, ou independentemente do que o orientador diga, no sentido de que, olha, eu não vou me preocupar com a ABNT, que não é isso que me interessa, tem orientadores que até não se preocupam tanto com a ABNT, porque se importam mais com o conteúdo, que de fato é super importante. Este padrão é importante, o que vocês sigam, porque é assim que a gente desenvolve a construção científica também, né, com um padrão, com uma forma, né? Assim como há uma forma de peticionamento, assim como há uma forma de apresentação das petições, né? Talvez vocês já até tenham percebido que há uma certa liturgia, para usar a expressão do ministro Marco Aurélio do STF, né, uns dias atrás, na apresentação de peças no peticionamento eletrônico, né? Se você apresentar uma peça ilegível ou de ponta cabeça, muitas vezes você vai ter que reapresentar essa peça porque ela está inadequada, porque há um padrão. Então, nós temos que seguir esse padrão e respeitar esse padrão dentro dos trabalhos científicos com as normas da ABNT. Eu espero que com a aula de hoje e com esses slides, com essas informações, essa troca de ideias que eu apresentei aqui para vocês, as coisas tenham ficado um pouco mais claras, né? Que vocês tenham ficado um pouco mais tranquilos em relação a isso. Não é um bicho-papão, não é um bicho de 7 cabeças. Vocês vão seguir com dúvidas, vão seguir tendo problemas e dúvidas sobre como resolver, mas me perguntem, se sintam tranquilos para perguntar e sempre lembrando que nenhuma dúvida é idiota, imbecil, boba, que vocês têm total liberdade para me questionar a qualquer momento, para que eu possa ajudar vocês sem que vocês se sintam constrangidos com a dúvida que vocês estão sentindo, com a confusão que vocês estejam sentindo em relação a esse aspecto mais formal do trabalho. Tá bem? Então, gente, obrigado pela atenção de vocês. Mais uma semana. Desejo uma ótima semana para todos e todas. Continuem se cuidando, continuem com as medidas de segurança e cuidados contra o coronavírus, para que todos vocês estejam bem, saudáveis, para que tudo corra bem e logo a gente esteja juntos novamente. Tá bom, gente? Um abração e me mandem perguntas e dúvidas, qualquer coisa no WhatsApp depois, tá bom? Até mais!